Começamos mais uma vez o nosso podcast tratando de economia, notadamente voltado para a economia alagoana, então os temas vão ser sempre nessa linha. O nosso programa tem uma metodologia que parte inicialmente para a gente fazer uma introdução do tema e depois a gente traz para o nosso convidado para ampliar toda essa discussão, né? Hoje eu tenho um prazer duplo. Primeiro, tratar de um tema que é desenvolvimento, inclusão, né? Ou seja, tratar dos nossos invisíveis. Um tema também que nos bate bastante, porque eu vivi e militei nessa área de energia, obviamente trabalhando na área da energia carbonizada, ou seja, na área dos hidrocarbonetos, e de um tema que a questão do desenvolvimento vai ter que ser voltada para isso, né? No passado, quando a gente discutia desenvolvimento, a gente pensava que desenvolvimento era geração de renda. E eu me lembro que nos anos 50, 60, até os anos 70, quando a gente queria tratar de desenvolvimento, a gente sempre ia pelo viés da renda per capita. Hoje, desde os anos 80, a metodologia de mensuração do desenvolvimento de um Estado, de uma unidade subnacional, foi sempre voltada para a questão do IDH, e agora a gente está voltando para a questão energética. Eu acho que os próximos passos, né, no mundo acadêmico para tratar da questão do desenvolvimento vai passar necessariamente por esse tema. Mas também eu gostaria de dizer o segundo motivo desse assunto, da minha satisfação de tratar desse assunto, não só pelo tema que nos apaixona, mas também pelo convidado que a gente teve prazer de trabalhar e caminharmos juntos em outras etapas, em outras trajetórias, que é o Daniel Lima. Primeiro, um alagoano que hoje preside a Associação Nacional de Energia Solar, é um representante da energia verde, do mundo da descarbonização, do desenvolvimento sustentável. Aliás, esse tema já faz parte um pouco da trajetória do Daniel Lima, né? Ele teve, no passado, a vocês que não conhecem, a geração mais nova que está nos ouvindo, o Daniel ele participou, né, de alguns projetos estratégicos de Alagoas, né? Iniciou o projeto de saneamento, uma política pública de saneamento no Estado, através, né, dos primeiros investimentos do BID na área de Maragogi, quando estava se estruturando aquele paraíso, né, que nos deu a região do Costa dos Corais. Ele foi um dos pioneiros e um grande baluarte nessa área. Ele esteve envolvido na requalificação de Jaraguá e de Maceió. Ele esteve junto ao BIRD, né, trazendo e equacionando alguns projetos. E hoje nos dá, e várias outras ações que a gente pode aqui enumerar, como centro de convenções, né? Quando a gente pensava, Daniel, em ter primeiro unidade, um centro de convenções para Alagoas, e você estava lá na batalha, na reestruturação do equacionamento desse financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. E também você hoje vem com a nova cara, né, com uma nova bandeira, mas sem sair do tema, que é a questão do desenvolvimento, essa persistência do desenvolvimento em Alagoas. Então, antes de pedir a sua apresentação, eu fiz apenas um breve passagem da sua bibliografia em termos de desenvolvimento de Alagoas. Eu queria falar um pouco como está essa questão da energia no mundo, né? A gente hoje vem falando muito em crédito de carbono, a questão da descarbonização, e agora, quando estamos tratando do tema desenvolvimento, a gente sempre reserva uma caixinha, que é a caixinha da sustentabilidade. E o que é que tem a ver com energia? Isso tem muito a ver, né? Porque nós, no passado, pensamos em desenvolvimento e como um dos elementos da infraestrutura do desenvolvimento era a questão energética, e essa energia o mundo todo
buscou pelo menor custo, ou seja, na maior rentabilidade. E envergamos ou partimos para o caminho das energias não renováveis, ou seja, aos hidrocarbonetos. Hoje o mundo está com um grande problema, quase 85% da matriz energética mundial vem dos hidrocarbonetos, ou seja, do petróleo, do gás e do carvão, né? Hoje a matriz, hoje só as energias não renováveis representam quase 85%, e as renováveis apenas 15%. Quando a gente olha no Brasil, esse cenário já se apresenta melhor, né? Hoje, 45% da nossa energia, da nossa matriz energética, vem das energias renováveis e 55% são não renováveis, então pesa, mas comparativamente ao mundo, essa proporção é menor. Em Alagoas, a gente tem uma situação privilegiada, quando mais de 70% da nossa matriz energética ela vem das energias renováveis, né? E um outro aspecto importante é que a gente tem assistido, e a gente vai tratar isso, o avanço, a necessidade desse, em função, inclusive, de hoje que estamos vivendo, né? Hoje a gente abre a televisão, a gente estamos numa encruzilhada do desenvolvimento, né? Das questões do desenvolvimento. Quando a gente vai precisar da nossa energia, a gente puxa e vai observar a nossa base, é uma base que emite muito, que utiliza muitos hidrocarbonetos, a emissão de carbono, ou seja, a produção de energia gera essa emissão de carbono, e isso tem as consequências que a gente vê hoje, por exemplo, assistindo os recordes de temperaturas que o mundo está vivendo. Estamos também assistindo, por exemplo, cheias, ou seja, o meio ambiente está chegando a fatura para esse modelo de desenvolvimento baseado apenas na renda ou no lucro, né? Sem entender que desenvolvimento tem um viés da sustentabilidade. E a gente hoje tem tudo, o Brasil tem tudo para contribuir com esse equacionamento, ou pelo menos diminuir essa questão, essa quebra, essa fratura que a gente está vivendo no modelo de desenvolvimento. Eu fiz apenas essa pequena introdução, porque, na realidade, eu trouxe aqui um especialista na área que está trabalhando com um dos braços, que é a produção de energia renovável, e, dentre elas, a energia solar, né? Então, primeiro eu queria, antes de começar a nosso bate-papo, você fazer essa sua apresentação, não do passado, que eu já fiz, mas agora, como essa nova vida, pensando em desenvolvimento, pensando em Alagoas, então você não deixou de estar no sistema, agora nessa questão energética e no mundo renovável, ou seja, no mundo da sustentabilidade. Arnóbio, primeiro agradecer pela oportunidade, pelo convite. Me sinto muito à vontade em estar na presença de um outro economista, né, de um colega economista, para tratar desses temas que são temas importantíssimos diante do que vivemos hoje. Eu vou tentar, nesses minutos que nós temos aqui, traçar um retrato do panorama não só mundial, mas aqui do nosso país e do Estado, nessa questão da energia limpa, que é a minha área. Eu estou trabalhando hoje, né? Eu presido uma associação com dezenas de empresas filiadas que trabalham, militam no setor solar, de geração fotovoltaica, ou seja, geração de energia através do fóton, da luz solar. E isso me dá uma condição hoje de estar realmente, como eu posso dizer assim, no centro de tudo que está acontecendo no país, no que diz respeito a esse segmento. Hoje a gente tem uma grande preocupação.
você é difícil até de lhe encontrar para fazer essa entrevista, foi precisar arranjar uma agenda, porque agora mesmo você já vai para outro encontro. Eu hoje iria para uma audiência pública em Belo Horizonte. A gente está tendo alguns problemas com as distribuidoras de energia, e a gente hoje vai ter uma audiência envolvendo a OAB de Minas e a CEMIG e a Assembleia Legislativa, mas graças a Deus conseguimos transformar a nossa presença em uma videopresença. Vamos fazer por vídeo, e aí nos possibilitou estar aqui. Quero agradecer a CEUNI, né, que é um dos nossos patrocinadores, na realidade é a razão pela qual quero até agradecer a CEUNI por nos dar essa oportunidade de ter uma discussão sobre temas de Alagoas, notadamente na área econômica, e você, né, gentilmente fez um arranjo na sua agenda para estar aqui. Arnóbio, o momento é de informação. Nós estamos, como você falou na introdução, a humanidade passa por um momento crucial. E pouca gente despertou ainda. Tem muita gente adormecida. E, infelizmente, a gente a gente só desperta na dor. E acredito eu que o que a gente tem visto aí, não só no Brasil, no mundo inteiro, ondas de calor, seca na Amazonas, tsunami em Santa Catarina, climático, ciclones que são verdadeiros furacões que estão acontecendo no sul. Tudo isso são efeitos extremos do clima. Ou seja, isso é uma resposta que o nosso planeta, que a Terra, está dando, porque ela está dizendo, olha, eu estou adoecendo, eu estou perdendo o equilíbrio. E aí, essa perda de equilíbrio se transforma nesses fenômenos naturais, diga-se de passagem, mas que afetam a vida de milhões de pessoas. São Paulo passou, semana passada, teve um apagão que teve residência que passou 60 horas sem energia. Por quê? Uma tempestade derrubou várias árvores e ninguém está preparado para isso. Então, ainda não aconteceu aqui em Alagoas. Ainda não temos efeitos extremos assim que venha, a não ser as enchentes que já aconteceram. É uma coisa contornável, tem projetos já nesse sentido, é uma questão de contenção e de barragens, e utilizar isso para o desenvolvimento de Alagoas. Para o desenvolvimento. Mas, assim, isso são sinais que nós precisamos mudar. E só tem uma coisa que a humanidade pode fazer, é deixar de jogar CO2 na atmosfera, não tem outra. Podemos crescer, vamos precisar para desenvolver, digo sempre aos meus alunos, olha, a gente tem que mudar um pouco o nosso dicionário de economia, onde a gente pensava sempre que desenvolver, basta você ter competitividade, para competitividade é baixar os custos, e o baixar custo é baixar o custo de energia a partir e utilizando, né, os hidrocarbonetos como a base energética no mundo. Hoje a gente tem que pensar de forma sustentável. Mas você, Daniel, militando nessa área, eu já vou fazer primeiro uma indagação e até tirar uma dúvida, né? O Nordeste, quando a gente está falando de energia solar, eu observei que 2 estados parece que estão mais na dianteira. Sempre eu ouço falar muito na Bahia, sempre eu ouço falar muito no Ceará, de vez em quando eu vejo falar um pouco de Pernambuco, e Minas Gerais. Coincidentemente, no Brasil, Minas parece-me que é um ponto focal, né? Então, Centro-Sul, Rio Grande do Sul, alguns estados se movimentando no Sudeste e no Nordeste essa posição. Então, eu queria primeiro entender como é que está como é que está esse posicionamento da energia solar entre os estados federativos, como é que está Alagoas nesse posicionamento no Nordeste e qual o potencial de Alagoas? Como é que você vê, você como especialista na área? Arnóbio, o setor solar hoje a gente divide em 2. Nós temos a geração solar centralizada,
que são as grandes usinas, que são integradas no Sistema Integrado Nacional, no SIN, e nós temos a geração distribuída, que é aquela que a gente implanta nos telhados, ou seja, nas nossas residências, comércios, empresas, indústrias, no campo. Então, nesses dois segmentos, há crescimentos na geração distribuída em todos os lugares. Todos. Alagoas hoje, nós temos... Como é que está o número? 260 megawatts de energia implantado em todo o estado. Nós, em 100% dos municípios, a geração distribuída está presente. Nós já temos, só nesse segmento, gerado 8.000 postos de trabalho. E eu vou dar um número aqui, são 260 megas, e cada mega desse representa 5 milhões de investimento. Então, foram investidos no estado de Alagoas, nos últimos anos, só na distribuída, 1 bilhão e 300 milhões de reais. E o que é melhor, investimento meu, seu, do privado, 100% privado, porque o governo ainda não adotou a geração distribuída. A gente, pela associação, nós identificamos que menos de 1% do poder público aderiu à GD. Isso aí depois a gente pode até falar nisso, a gente desenvolveu um programa para atacar essa frente, mas assim, então, Alagoas, a gente tem 260 megas de GD e ainda não temos plantas em geração centralizada. Nós temos 2 grandes projetos que já estão assim praticamente prontos para a construção, que vão ser implantados em Delmiro Gouveia, que juntos chegam a 700 megas. É muita energia. São 3,5 bi de investimento, 3,5 bilhões de investimentos. E esses 2 projetos podem gerar 20 mil empregos. É necessário. Realmente. E fora a capacidade, claro, de uma forma mais organizada nessa questão tributária, uma participação e com geração de emprego. Olha, Arnob, não tem outro caminho. Hoje, é como você falou, se mede hoje e vai passar muito mais no futuro a se medir o desenvolvimento pela questão energética. Porque a questão energética é a base. Sem energia, nós não vamos para canto nenhum. Tudo na nossa vida depende de energia. Eu fico pensando, digo, no futuro a gente vai dizer, hoje, quando eu comparo um município, fiz um estudo recentemente para os 42 municípios do semiárido alagoano, né, o Agreste e o Sertão, e quando a gente vai fazer qualquer medida, mensuração, uma análise comparativa, é sempre o IDH. Eu digo, no futuro a gente vai ver a energia per capita, ou seja, a capacidade de geração per capita. Energia realmente é o desenvolvimento. Tanto a geração como o consumo. E o poder público ele tem que começar a compreender essa questão. É infraestrutura básica, Arnaldo. Não tem como fugir. Então, as 2 fontes de produção de energia, como é que está Alagoas nessa? Olha, nossa matriz solar. Eu acredito que esses... Qual a participação de cada uma delas? Olha, hoje a gente tem, na matriz elétrica nacional brasileira, a gente tem uma participação de fontes renováveis bastante expressiva. Na elétrica, não na energética. Na elétrica? Na elétrica a gente chega a quase 85%, de fontes renováveis. Liderado pela hídrica, o segundo lugar, o solar, terceiro lugar, eólica, e depois as PCHs e tal. A gente, como país, está numa situação ainda privilegiada no que diz respeito ao setor elétrico. Mas o Nordeste tem muito a contribuir, porque o nosso Atlas Solar e Métrico, a base está aqui. Arnob, o Nordeste hoje é exemplo de uma matriz elétrica em sintonia com a transição energética. É porque o hídrico chegou nos sinais de esgotamento, hoje não temos mais
Agora, hoje o nosso modelo hídrico, que são Amazonas, quando a gente está utilizando Santo Antônio, né? As nossas hidrelétricas agora são por lâminas d'água. Ou seja, o modelo hídrico chegou nos seus sinais de esgotamento. No limite. E o solar todo dia, toda hora, sair de casa já estava absorvendo vitamina D hoje, e energia. O Nordeste hoje exporta energia. Ele é autossuficiente e grande parte da energia consumida no Sudeste está sendo exportado pelo Nordeste. De onde vem essa energia? Você falou aí de 2 estados principalmente, Ceará e Bahia. Esses estados assumiram efetivamente a dianteira. O Piauí também vem se desenvolvendo bem e Pernambuco também tem uma boa participação. Esses 4 estados, junto com o Rio Grande do Norte na parte eólica, eles hoje têm uma matriz assim, tanto solar como eólica, bastante desenvolvida, e isso é fruto de incentivo. Incentivo. Agora esses estados estão partindo já para o hidrogênio verde, que precisa da energia limpa, do solar e do eólico, porque se faz hidrogênio. O que é o hidrogênio verde? Nada mais é do que o armazenamento de energia. O que difere, assim, em cômputos gerais, por que o Ceará correu? Qual modelo fiscal? Tem alguma diferença entre o fiscal do Ceará com o de Alagoas? Eu vou dar um exemplo para você que é gritante. Minas Gerais é o estado que líder. Por quê? Há 10 anos atrás, o governo de Minas Gerais lançou uma lei estadual isentando o ICMS de usinas solares em geração distribuída até 5 megawatts de potência. Arnóbio, Minas Gerais, hoje está com 3 gigas de geração distribuída. Alagoas tem 260, ou seja, menos de 10% em relação a Minas. E, simplesmente, o empresário vai ao recurso solar, porque o norte de Minas ele não tem competitividade. É uma região do semiárido, praticamente, é uma extensão só do semiárido. Região. Aquele norte. Então, eles têm lá área, tem o sol, e aí tem um incentivo fiscal. Claro, o empresário, quando ele vai investir, ele olha tudo isso e vai optar por onde? Por onde ele vai ter mais retorno. Então, Minas Gerais hoje assumiu a dianteira pela questão fiscal. O Ceará tem uma posição muito agressiva, como é que eu posso dizer, de governo mesmo, de ação. O Ceará praticamente vai buscar o empreendedor, ele sai na frente, ele larga na frente. Não, mas eu estou vendo que você está viajando muito para lá, mas não fique não. Não, para cá. Eu estou indo para o Ceará na semana que vem, a gente está lançando um programa. Mas é para ficar aqui, para trazer as coisas boas para cá. Para você ter ideia, a gente lançou um programa aqui em Alagoas, que vai se efetivar, e os estados ficaram sabendo. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. E o Ceará já me chamou para ir para lá, para conhecer o programa. Então, assim, essa questão energética, ela tem uma questão que é fundamental, política pública. Olha, eu sou apaixonado um pouco pela energia solar e eu estava vendo alguns estudos, alguns trabalhos de vocês e a importância do setor para a economia, né? Ou seja, a gente está vendo um outro foco, como gerar emprego, renda, distribuição e inclusão na economia a partir da energia. Então, mudando o foco, porque a gente começou a trabalhar com o modelo dos anos 70, 60, eu vejo até nas discussões políticas, vou para Brasília, a saída de Alagoas é a ponte aérea Maceió-Brasília. É importante isso, mas é preciso também pensar nessas políticas endógenas que podem ser criadas no próprio Estado. Eu estava vendo o seguinte, você disse que a gente já tem 200 megas. 60 megas. Eu estava dizendo, a cada 100 megas, você tem a capacidade de gerar, abastecer quase 20 mil casas. Exatamente.
20 mil residências. Cada 100 mil, você tem quase 300 mil. Ou seja, isso é, em cada 100 mil casas, isso é capaz de gerar algo em torno, ou de economizar, ou de deixar de jogar na atmosfera, ou seja, proteger os nossos pulmões, a nossa vida. Ou seja, você deixa de emitir quase 200 mil toneladas de CO2. Ou seja, é uma revolução que a gente está. O Estado desse, desenvolvendo com esse potencial muito grande, a gente tem tudo para transformar o nosso modelo, a nossa matriz produtiva, que ainda está alicerçado em 3 ou 4 estruturas básicas. Não é esse ponto que eu queria tocar. Eu queria ver o seguinte: ela é capaz de democratizar e chegar aos nossos invisíveis, porque Alagoas tem uma marca muito grande, né? Vejo o esforço do nosso governador em lançar um programa agora de combate ao enfrentamento à fome, porque a gente tem um problema muito grande, que é das desigualdades, ou seja, do olhar dos indivíduos. É possível a gente associar uma política de energia solar com a inclusão desses invisíveis da nossa economia? Arnaldo, é totalmente possível, e essa é a missão número 1 da geração distribuída. A geração distribuída de energia, ela é a democratização do setor. Todos podem acessar e gerar sua própria energia a partir da geração distribuída. Só para complementar isso, mas gostei desse tema. Hoje eu estava vendo esse Desenrola lançado pelo governo federal. Em Alagoas, quase 40% das pessoas estão indo ao Desenrola porque têm problemas de pagar suas contas de água e de energia. Então, a forma de você botar uma pessoa de baixa renda, hoje é um comprometimento muito grande, o custo de energia. Ela representa muito no bolso, principalmente, de todo mundo. Eu nunca vi ninguém hoje não está reclamando do custo da energia, quando a gente tem condições de produzir e desperdiça. Então, eu queria só continuar nisso, a como a gente poderia, ou seja, um setor público, o agente público, que políticas públicas a gente poderia fazer a partir da geração distribuída, ou seja, o incentivo a essa produção, para a gente gerar emprego, renda, gerar renda principalmente. Eu vou dar um caso prático. Porque eu sei que você está se movimentando. Prático, bem prático mesmo, bem atual. Nós criamos a ANE Solar, a Associação Nordestina Participa, mas uma startup alagoana chamada AgroSolar, ela criou um programa que leva a democratização da energia para o homem do campo. Esse programa se chama Plante Solar. E o que é esse programa? Como eu já falei, nós identificamos que o poder público não tinha aderido à GD. E a gente foi saber por quê. E simplesmente foi pela burocracia estatal. Todo projeto que chegava para o Estado ou para os municípios, ele vinha através de parcerias público-privadas, PPP. E as PPPs, a gente sabe quando ela começa e só Deus sabe quando ela acaba, que é um processo muito demorado. E isso realmente não animava o chefe do Poder Executivo a entrar. Porque ele disse, olha, eu vou começar um negócio que eu vou sair do governo e esse negócio ainda não começou. Pensando nisso, nós criamos esse programa. Então, o que é que acontece? Esse programa ele vem a atacar a despesa do poder público com energia, e olha que essa despesa é muito grande, eu vou dar o caso de Alagoas, só com prédios públicos de baixa tensão, ou seja, escolas, delegacias de polícia, postos de saúde, pequenos prédios, o Estado gasta, Estado eu estou falando poder público estadual, município e Estado, municípios e Estado, 9 milhões ao mês. O que é que nós fizemos? Ao invés de fazer uma usina grande para atender essa demanda,
a gente criou um programa criando micro-usinas. E onde essas micro-usinas vão ser instaladas? Nas pequenas propriedades rurais, na agricultura familiar, no quilombola, na família que está em situação de miséria lá no interior, que tem um pedacinho de terra, 400 metros quadrados de terra, 20 por 20. Essa usina cabe ali dentro daquele terreno. Com a geração de quanto? Uma geração de cada usina dessa 3.000 quilowatts, para atender uma demanda de 9.000 megawatts-horas. Então, para atender essa demanda aqui no estado, serão necessárias 3.000 micro-usinas. Então, pequeno. Só que o que é que vai acontecer? O Estado cria isso por política pública e, através da nova lei de licitação, dos contratos de locação sob medida, o Build to Suit, o Estado pode locar essas usinas por um prazo de 25 anos e, ao invés de pagar a energia ao sistema como é hoje, ele pode pagar essas locações dessas milhares de usinas que vão gerar crédito de energia para o Estado, zerando a conta do Estado. E com isso o Estado faz duas coisas. Ele gera economicidade, porque ele consegue reduzir pela metade o gasto dele com energia, e a outra metade ele transforma em transferência de renda para essas pequenas famílias do campo. É um jogo que todo mundo ganha. O Estado ganha, diminui sua conta, ou seja, o pagamento. Aliás, por quê? Porque vai ser ele vai ser um gerador, onde quem vai fazer a manutenção é o pessoal de baixa renda, a população de baixa renda, esse público invisível, que a gente tem dificuldade de chegar lá. Só nesse programa solar. Vai chegar, já tem a base, eu acho que é o cadastro único, já tem tudo isso identificado. Imagine que cada contrato desse vai gerar uma renda de R$ 3.500, renda bruta. O financiamento, a gente está conseguindo que o Banco do Nordeste financie essas usinas, a construção dessas usinas, usando como garantia o contrato que essas famílias vão ter com o Estado. Já viabilizou a garantia do financiamento. Então, o que é que acontece? Essas famílias vão conseguir pagar o financiamento, pagar todas as despesas concernentes a essa usina, operação, manutenção, o que for, seguro, e ainda sobra, no final do mês, um salário mínimo de renda para cada uma. É o maior programa de transferência de renda produtiva, porque é como se o agricultor ele vai ter ali em 400 metros quadrados, plantando sol, que é lavoura os 12 meses, colhendo sol, não deixa não tem entre-safra, a gente tem o sol no nosso estado 12 meses e uma renda garantida por 25 anos. Então, é realmente assim, para mudar, é quebra de paradigma. A família que entrar nesse programa, ela sai da situação de pobreza e passa a ter uma situação de desenvolvimento no futuro. Eu acho que você me faz isso, eu fico numa reflexão. O problema do pobre não é nem ser pobre, é porque ele só tem amigos pobres. Então, precisa o poder público dar essa sustentação e fazer não uma política compensatória. Você é pobre, tome isso. Se você não é, não recebe. Não, você está fazendo, acaba com a questão de compensação de ser pobre e sim inclusão no bolo. Numa atividade produtiva e outras normas. O que é mais importante utilizando os recursos que já existem. Porque é o recurso que já tem, que paga a conta de energia do Estado. Que tem que pagar. Já está no orçamento. Não precisa gastar um centavo a mais, além da economia que vai ter. Então, é esse tipo de ação que a gente tem que pensar daqui para frente. Levar energia solar, popularizar o uso da energia solar. O que a gente tem abundância. A gente não fez, o Brasil é o país do agronegócio, porque a gente tem as melhores áreas agricultáveis e produtivas durante o ano inteiro. É diferentemente Imagine da Europa, o Canal do Sertão, aquelas famílias todas que ficam ali no entorno do Canal do Sertão, o governo pode colocar essas usinas lá, junto a elas, além de gerar
a renda, a energia solar, porque essas famílias também vão receber um kit de energia solar para abastecer a propriedade, eles podem bombear a água, fazer a irrigação, alimentar os animais, ou seja, é um programa transformador. Estruturante. Daniel, realmente é um tema muito apaixonante. Quero primeiro agradecer a você por ter vindo. Antes de mais nada, também agradecer a CEUNI por estar abrindo esse espaço, um espaço que eu acho importante, que é discutir uma agenda propositiva de desenvolvimento do Estado de Alagoas. Claro, obviamente, trazendo pessoas como você, que não só está ajudando o Estado, eu sei da posição que a gente tem qual o potencial de Alagoas, tudo porque estamos numa posição não muito privilegiada em relação ao Nordeste. Mas a gente tem um potencial, precisa de algumas mexidas no marco regulatório da energia solar, sobre os aspectos fiscais. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade dessa reforma tributária, que os estados vão ter que se repensar nessa nova perspectiva e pensar nessas políticas inclusivas, né? E eu, antes de mais nada, né, também dizer da importância de ter um alagoano nesse processo de capitaneando essa bandeira, né? Eu estava vendo, em 10 anos, o setor de energia solar gerou uma Maceió em termos de emprego, quase mais de 1 milhão de empregos, né? Então, imagine a gente tendo isso, uma política, né, como hoje a gente tem políticas de Bolsa Família, Bolsa Escola, política de recuperação das nossas estradas, a gente uma política de produção energética, né, rever essa questão energética no nosso estado de Alagoas. Então, mais uma vez, queria dizer do meu contentamento em ver você brilhando e levando Alagoas, né, com iniciativas importantes para o desenvolvimento não só da região Nordeste, e quem pensar mais na frente até do Brasil. Arnob, eu é que agradeço pela oportunidade, agradeço a CEUNI por abrir esse espaço. É um espaço importantíssimo, porque diz respeito ao desenvolvimento do Estado e tudo que leva informação para esse fim, eu acho que é muito importante. Então, viaje. Na próxima, a gente vai continuar e abrir um pouco na questão da geração distribuída, de acumulação de energia. Temos, né, os desafios para que a gente está se apresentando. Ou seja, temos algum tema. Tem muito tema. Até a próxima. Tá, obrigado.